Bem, a renúncia de Jânio, né? Jânio, como eu disse, é um governo tão curto, tão efêmero, que não vale nem a pena tentar fazer um balanço dele. Não há grandes medidas, não conseguiu construir uma base de apoio, né? Ele ficou durante todo o tempo às voltas com o parlamento, brigando com o Rodrigo Maia da época, né? E bateu-lhe uma ideia que ele deve ter achado genial na época, que era de fomentar um golpe de Estado, né? Ele deve ter pensado, não um golpe, não como os golpes de 2016 ou de 92, né? Era um golpe mais no sentido clássico. Ele deve ter imaginado, olha, eu estou nesse momento sendo acuado pelo parlamento, eu fui eleito com uma ampla maioria, eu tenho uma aprovação popular recorde, eu vou dizer que eu vou renunciar porque o parlamento não me deixa governar, porque ele está o tempo todo boicotando meus projetos, está derrubando meus projetos, está derrubando meus vetos. As comparações elas não podem reduzir um fenômeno ao outro, mas elas são sempre inevitáveis, né? O Brasil, ele tem recorrências políticas. Então, o Jânio Quadros pensou e concebeu a hipótese de simular uma renúncia na sexta-feira. Ele deve ter pensado isso, claro que está sempre no plano da conjectura, porque ele nunca admitiu isso, embora quase todos os analistas falassem um pouco dessa hipótese, né? Ele deve ter concebido um projeto assim, olha, eu renuncio na sexta, no fim de semana as pessoas vão entrar em comoção, os grandes centros vão se insurgir, haverá uma grande comoção popular, dado que eu fui muito bem votado, e na segunda-feira eu volto com amplos poderes e ajeito o parlamento, eu coloco o parlamento com a minha cara, né? Talvez até eventualmente fechando a casa parlamentar, né? Ele só se esqueceu de considerar o timing, né? Porque, em geral, vocês devem saber disso, e é sempre importante saber, né? As pautas de jornalismo impresso, em geral, elas fecham no máximo até as 9 horas da noite, né? Quando você tem, às vezes, um jogo importante de campeonato, que você já prevê o resultado, é costume até deixar a matéria pronta, deixar as pautas prontas, né? Tem um caso antológico que um jornalista pediu, quando o Jânio Quadros disputou a Prefeitura de São Paulo com Fernando Henrique Cardoso, um jornalista da Folha de São Paulo pediu para o Fernando Henrique posar na cadeira de prefeito. Falou, não, prefeito, se o senhor for eleito, a gente já tem a foto pronta, então já vai ser um furo da Folha e tal, não sei o quê. E o Fernando Henrique posou na cadeira com uma caneta na mão, como se estivesse assinando o livro de posse, né? Aquilo foi objeto de chacota por anos a fio, porque na reta final quem ganhou a eleição foi o Jânio Quadros, né? Eleição para prefeito de São Paulo, 20 anos depois, tá? Nós vamos falar isso oportunamente, né? Quer dizer, o Jânio, depois de ter renunciado à presidência da República, ele tentou refazer o caminho de volta com o fim da ditadura, mas isso é uma outra história. Mas então, o Jânio calculou mal, porque ele imaginou que os jornais iam dar uma repercussão muito grande no dia seguinte e que isso geraria para ele as condições de fazer uma intervenção no parlamento, seja uma intervenção branca, seja uma intervenção militar, né? Ele só se esqueceu de considerar, primeiro, que ele não tinha a mesma capilaridade entre os militares que ele pretendia, e provavelmente os militares a esta altura já tinham em si a concepção e a percepção de que um golpe de Estado não colocaria os civis no poder, que eles fariam, se tivessem que fazer um golpe, seria para eles mesmos lotearem o aparelho do Estado, como de fato aconteceu no pós-64, o que mais uma vez é uma comparação perversa contra o Bolsonaro, né? Eu me lembro que naqueles protestos golpistas que ele estimulou lá em Brasília, agora ele está em recesso, mas nunca se sabe até quando, né? Tinha umas faixas e uns cartazes dizendo intervenção militar com o Bolsonaro, intervenção militar com o Bolsonaro. Eu não sei se isso seria aceito pela alta oficialidade, não. Acho que se eles tiverem que rasgar a Constituição, definitivamente não vai ser para colocar um suboficial insubordinado que foi reformado com desonra no poder. Eu acho que eles teriam possivelmente gente nos seus próprios quadros que ia defender, até o próprio Hamilton Mourão, que é general, e que não se poderia dizer que ele, dentro da corporação militar, fosse um sujeito insubordinado ou ambicioso ao extremo, né? Mas, de qualquer maneira,
A questão fundamental é que Jânio Quadros calculou mal o seu apoio, o seu cacife, o seu cabedal para esse golpe. O Congresso, para azar dele, se reuniu imediatamente, não se sabe se o quórum foi pleno, se alguém deu uma forçadinha de barra ali, porque Brasília já era Brasília, né? Quer dizer, um quórum numa sexta-feira é meio difícil de alcançar, mas não se sabe, né? O fato é que o presidente do Congresso leu a carta de renúncia e falou: olha, acabo de receber essa carta de renúncia do senhor presidente da República. A renúncia é um ato unilateral, né? Não nos cabe votar ou aprovar, só nos cabe acatar, né? E, em acatando, dar a sequência ao governo na ordem sucessória, né? De cara com essa intervenção, o Jânio Quadros foi colocado fora do baralho, né? Ficou patente que ele estava fora da presidência. Os seus próprios eleitores ficaram perplexos. Não houve notícia de grandes mobilizações em armas ou mesmo em passeatas em favor dele. Na verdade, a maior parte das pessoas, inclusive, que vivenciaram esse processo e que foram eleitores dele, eu já tive a oportunidade de ouvir esse depoimento há muitos anos atrás de alguns, disseram: olha, eu não entendi nada, eu não entendi porquê daquilo. O homem foi eleito com um apoio acachapante e, de repente, ele simplesmente renuncia ao seu mandato. Então, naquele momento, o que se teve foi uma grande perplexidade, né? E mais do que perplexidade, houve uma grande dúvida no país, porque, em caso de vacância, quem é o sucessor natural? O vice-presidente, né? Que naquele contexto tinha